Amém, glória a Deus. Podem sentar-se, por favor. A paz do Senhor, igreja linda, abençoada de Jesus. Uma quarta-feira com a presença de Deus. Logo no início aqui, eu vou dar uma testificação do Espírito. A abertura que o Arthur fez, ele falou que buscou a Deus durante a tarde. E é exatamente no texto, no contexto que ele colocou, é o texto que eu vou usar aqui, né? O contexto que eu vou usar para ter essa ministração nessa noite. Então vamos crer que hoje é uma noite onde o sepulcro será aberto e mesmo que os sonhos ou o desejo ou as lutas estão lá há tempos e já cheira mal e a gente não acredita e já morreu até nos nossos corações, vamos acreditar que hoje isso pode reviver. Amém. Não por desejo nosso, mas porque o Espírito está aqui, o Espírito de Deus está falando, né? E eu quero conversar com vocês hoje sobre tempo de questionar a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, fala que há tempo de todas as coisas, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar. E será que existe o tempo da gente questionar a Deus? Será que a gente pode questionar a Deus? Alguém aqui está questionando a Deus? Ou já questionou a Deus? Por quê? Por que eu estou passando por essa luta? Por que com os outros acontecem, comigo não? Por que parece que comigo é mais difícil? Comigo demora mais? Aleluia. Jesus na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Nós não podemos murmurar. Murmurar é uma confissão negativa, é uma sentença. Como o povo, quando estava saindo do Egito, falou: lá no Egito as coisas eram melhores, eu vim aqui para morrer. Não, quando a gente questiona, como Jó, Deus, pode um homem justo sofrer? Davi, tantos questionamentos. E então é sobre isso que nós vamos falar, tempo de questionar a Deus. Esses questionamentos que muitas vezes surgem no nosso coração, e não é falta de fé, são circunstâncias, nós somos humanos, como aconteceu no texto que o Arthur colocou. Marta, Maria, Senhor, se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas ele não tinha morrido, ele ressuscitou. Quem sabe hoje muitas coisas que nós estamos questionando, quem sabe hoje é o dia, é o momento, é a hora de Deus realizar o impossível ou ministrar um consolo em nosso coração, até o dia que nós vamos compreender, entender ou receber aquilo que nós temos buscado. Então eu vou ler o texto, vou ler o João, capítulo 11, como o Arthur, eu vou ler do 1 até o 8. E os outros eu vou citar aqui, para a gente poder mergulhar na palavra de Deus e receber aquilo que Ele tem para a gente. Esse texto vai falar da morte de Lázaro. Então, João, capítulo 11, do 1 até o 8. Nós vamos ler na sua Bíblia, aqui na frente, na versão NA, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Questionaram Jesus também.
Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, entre nos nossos corações, Pai. Que nada que é do homem prospere, mas daquilo que é do Senhor faça morada, encontre solo fértil e prospere, em nome de Jesus. Amém. Amém. No versículo, logo no primeiro versículo do capítulo 11, vai dizer que Lázaro estava doente. Lázaro, um homem doente, Jesus amava Lázaro. Uma notícia inesperada, uma doença inesperada. Quantos de nós está passando ou já não passou por algo que não imaginava, não gostaria? Alguém que vai embora, uma demissão no emprego, um filho que sai dos caminhos do Senhor, relacionamento conjugal que não está dando certo, as mudanças no trabalho, no serviço, que nos coloca com situações que a gente não está acostumado. Quantas notícias nós recebemos no decorrer das nossas vidas. Glória a Deus, muitas já se foram, muitas passaram, e a gente olha para elas e vê que Deus agiu. Mas elas, como João 16:33, Jesus fala em João 16:33, nós vamos ter aflições. E Deus é um Deus de amor. Deus conhece o nosso coração. E quando a gente se derrama na presença dEle e abre o nosso coração e fala: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Eu não entendo. Por quê? Por quê? Mas o inesperado acontece. No versículo 2, vai dizer que Maria, irmã de Lázaro, aquela que tinha enxugado, ela quebrou um vaso de alabastro, conta isso no Evangelho de João também, ungiu o Senhor quando ele estava na véspera da Páscoa, pronto para ser morto ali, indo para o final da missão dele aqui na terra, e aquele líquido extremamente valioso que ela quebrou e ungiu ele, chegou até os pés e ela secou os pés dele com os cabelos dela, coisa muito incomum, primeiro por ela ser mulher, segundo para deixar os cabelos soltos e usar para secar o pé de Jesus. Uma adoração incontida, e como é bom quando a gente começa a adorar o Senhor e não consegue se conter. Aleluia. Como é bom, como é bom. Na sexta-feira vai ter vigília e que a gente possa ter esse momento de adoração. Normalmente nos cultos de quarta nós temos a palavra, derramamos também na presença do Senhor, mas parece que o ambiente, o momento, a preparação, quando nós estamos aí na vigília, isso ocorre de uma maneira mais intensa, que a gente possa ter, porque isso é realmente poderoso e inigualável. E ela adorava a Deus, adorando a Jesus ali, irmã de Lázaro. Como isso pode acontecer? Uma mulher adoradora. Quantos adoradores passam por situações que muitas vezes pessoas que nem professam a fé que nós professamos, Jesus como Senhor e Salvador, não passam, e uma mulher adoradora, Maria, passando por uma situação dessa, e o fato de nós sermos adoradores não impede com que a gente tenha dificuldades, tenha lutas, tenha situações inesperadas, mas a gente tem um Deus que nos ouve, tem um Deus que abre o coração, nos permite até sentar no colo, ou nos abraça, da maneira como você preferir, ou como você achar melhor, mas Ele está sempre de braços abertos, para que a gente chegue perto dEle, se derrame e adore, mas também possa levar as nossas inquietudes, questionamentos e lutas. E aí no versículo 3, vai dizer que as irmãs dele, Marta e Maria, falam para Jesus, pedem para falar para Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ou seja, Jesus amava Lázaro. No versículo 5, nós estamos falando do 3, tem o 4, 5, vai dizer que Jesus também amava Marta e Maria. Eles eram irmãos. Então Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. Jesus, Deus, encarnado em homem aqui na terra,
amava essa família, mas isso não impediu de que ele ficasse doente e de que eles passassem por esse momento de estreito na vida deles, esse momento de dificuldade. E Deus nos ama, Deus ama cada um que está aqui, Deus é amor. Ele não contém amor, Deus, Ele é amor. Ele vai além de que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Nós jamais, a gente pode tentar, mas a gente não vai imaginar, porque Deus, Ele é a essência do amor, Ele é o amor. E Ele ama cada um de nós, assim como Jesus amava aquela família. E não é porque nós passamos lutas que Deus nos deixou de amar. E Ele amava aquela família. Ele ama você. Mas isso não impede que esses inesperados aconteçam nas nossas vidas. E a gente continua lendo o texto. Nós vamos ver o versículo 4. O versículo 4 vai dizer que aí Jesus, depois de ouvir isso, diz que isso que eles estavam passando não era para a morte. Falou que Lázaro estava doente, não era para a morte, mas que era para que a glória de Deus fosse manifesta. Irmãos, a boa parte das lutas de nossas vidas é para que a glória de Deus se manifeste. É para que a gente entenda que ainda que a gente passe no vale da sombra da morte, Ele está com a gente. Ainda que a gente esteja no deserto, Ele está com a gente. Os desertos e as lutas passam. Nós não fomos feitos para ficar ali, nós vamos passar. E aquilo que a gente hoje passa de dificuldade, uma doença muitas vezes tida como incurável, muitas vezes um emprego que a gente perde e não sabe como vai administrar a família, muitas vezes um marido que vai embora, quantas coisas. E isso pode gerar um testemunho do poder de Deus na nossa vida. A gente tem que se manter fiel, se manter próximo de Deus. As lutas, muitas vezes, nos afastam de Deus, quando na verdade elas deveriam nos aproximar ainda mais. E nós, humanos, somos tão estranhos que as lutas nos afastam, e quando a gente recebe as bênçãos, a gente também se afasta de Deus, porque está tudo bom. Então a gente tem que saber que no momento de luta, a gente tem que chegar mais perto de Deus. Deus não foi embora, Deus não deixou a gente que pode se afastar, mas Ele está o tempo inteiro de braços abertos, ouvindo as nossas orações, esperando para nos consolar, seja através de uma ministração, seja através de um irmão, seja através de um joelho no nosso quarto, ajoelhados. E aquilo que a gente vai passando, às vezes com mais tempo, às vezes com menos tempo, gera em nós um testemunho para a glória de Deus, para edificar outras vidas, para que através da gente a glória de Deus seja revelada. João capítulo 9, um cego de nascença, nasceu cego. João capítulo 9 conta essa história. E ali os discípulos, as pessoas estavam conversando, por que ele era cego? E pelo costume judaico falaram, bom, será que ele é cego porque os pais dele pecaram? É algo que vem, uma herança hereditária de pecado? E Jesus falou, não, ele é cego para que a glória de Deus se manifeste. E ele orou, aquele cego foi curado. E glória a Deus por isso. Isso não quer dizer que todas as nossas orações vão ser respondidas como a gente quer, mas todas as nossas orações são ouvidas. E nós sempre seremos consolados. E nós vamos ter a resposta de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade dele é soberana e melhor do que a nossa. Só Ele sabe o todo. Nós somos limitados, vemos apenas uma parte. Às vezes o nosso sonho hoje pode ser a nossa derrota de amanhã. Por isso que na oração que Ele deixou de modelo para nós, Ele fala, ore assim, seja feita a sua vontade. A vontade dele é soberana e a gente tem que se submeter, ainda que não seja fácil, mas Ele está no controle. No versículo 7, no versículo 6 ainda, Lázaro estava doente, ele sabia que Lázaro estava doente, ele sabia da aflição dos familiares, ele sabia que ele tinha que ir até lá,
Mas o texto fala que ele ainda ficou 2 dias aonde ele estava. Isso fala no versículo 6 de João capítulo 11, que mesmo sabendo da doença, mesmo sabendo que estavam chamando ele, pedindo a presença dele, porque Lázaro estava doente, aquele a quem ele amava, a família que ele amava, ele permaneceu naquela cidade antes de voltar para a Judéia por mais 2 dias. Nós não sabemos por quê. Muitas vezes nós não vamos saber por quê. Muitas vezes nós vamos achar que Jesus está demorando, muitas vezes a gente vai achar que o tempo dele é demorado demais, mas ele é soberano, ele está no controle, e ele ficou aqueles 2 dias, por mais que para a gente demore, o tempo dele é certo, o tempo dele é perfeito, e vai ser na hora que for para ser, na hora perfeita, a resposta vem, o entendimento vem, o discernimento vem. Quantas vezes Jesus fez um milagre, uma cura, no momento em que foi pedido? Os leprosos, o cego de Jericó, gritou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele viu, passou a ver os leprosos. Mas também temos a mulher do fluxo de sangue, com uma hemorragia há 12 anos, muito provavelmente debilitada e fraca. Na nossa visão, poxa, será que precisava ficar daquele jeito? Será que precisava estar tão fraca? E às vezes no nosso coração a gente está questionando a Deus, nesse tempo de questionamento: Senhor, será que você não vai agir? Meu filho não vai voltar mais, não é possível, eu nem acredito mais. Quantas vezes a gente questiona, mas Deus sabe. Quando a gente coloca o nosso coração para Deus, Ele entende as nossas aflições. Mas o tempo dele é certo. Nesse caso demorou 12 anos, em outros casos foi pouco tempo. Tem em João capítulo 5, o doente do tanque de Betesda, 38 anos. O que eu quero dizer aqui, meu irmão, é que se você está aqui hoje, por esse mover do Espírito, a resposta pode vir hoje. Mas que se você está de repente há anos ou talvez décadas orando, Deus ainda está no controle e Ele pode responder. Aleluia. Ninguém pode afirmar que Ele vai fazer de qualquer jeito, porque Ele é soberano. Mas Ele pode tudo. Então a esperança tem que estar nele, a nossa confiança tem que estar nele. E é isso que o texto vai nos incentivar. No versículo 8, os discípulos que estavam com ele, quando ele decidiu ali no versículo 7 aí, então, a voltar para a Judéia, esses discípulos falaram assim: Senhor, questionaram, tempo de questionamento. Quantos momentos de questionamento nós vemos na Bíblia, meu irmão? E é assim a nossa vida. Senhor, nós vamos voltar, eles vão matar a gente, eles vão acabar com a gente, a ponto de Tomé, no versículo 16 do mesmo capítulo 11, e eu sou apaixonado por cada um desses discípulos, cada um com a sua particularidade. Tomé, com a maneira dele crer, a maneira dele professar ali sua fé, no versículo 16 ele fala assim: então vamos lá, vamos todos morrer com Jesus. Então se Jesus vai, nem que for para morrer, vamos junto, mas Jesus foi. Quando Jesus resolve agir, nada impede Ele. Nada impede Ele, nem as circunstâncias como Jesus ia enfrentar. Ele poderia ter sido apedrejado, porque ele tinha há pouco tempo saído dali, quase tinha sido apedrejado. Então, as circunstâncias não impedem Ele de voltar, de agir, de fazer. A nossa desconfiança não vai impedir Ele de fazer. A incredulidade de alguém que está do nosso lado não vai. Quando Ele decide fazer, a decisão dEle é soberana. Por isso que a gente tem que se manter firmes. E a igreja, a comunhão, ela serve para isso, para a gente orar juntos, para a gente estar juntos, para a gente dar a mão juntos, para a gente dar suporte juntos, para a gente chorar juntos. E acima de tudo,
para a gente se alegrar juntos quando chegar a vitória, em nome de Jesus, e que essa seja uma noite de alegria, de resposta, nos empregos, nas famílias, nos trabalhos, não porque qualquer pessoa aqui consiga ou porque tenha merecimento, mas porque o Deus que está aqui tem misericórdia da nossa vida, e quem sabe hoje Ele vai falar assim: acabou o seu sofrimento, hoje você vai receber isso que você está tanto tempo buscando, questionando. Eu estou aqui, eu sou seu Pai, eu vou te responder. Eu creio que hoje nós vamos ter respostas de oração. Não só creio, como eu tenho a certeza, não sei se é uma, duas, mas pode ser a sua, meu irmão. E eu não estou falando para ter eloquência ou falo com muito temor, sabe, com o Espírito de Deus que está nesse lugar. E a gente segue ali a história, a gente continua. Quando Jesus chega, Lázaro, que estava doente, já estava morto. Lázaro já tinha morrido, e ele já tinha morrido há 4 dias. E o versículo 39 vai falar que a irmã dele fala: Senhor, ele cheira mal já cheira mal. De repente a nossa luta já está cheirando mal na nossa vida. De repente as pessoas estão olhando para a gente e questionando até a nossa fé. Poxa, cadê aquele Deus que faz tanto? Cadê aquela alegria de quem era crente e ia para a igreja cantando e louvando? E nós, não é pecado, meu irmão, às vezes a gente está, no mundo tereis aflições, mas a gente tem que saber que a gente chega perto de um Deus que pode responder, e que jamais Ele vai nos desamparar. Nós, infelizmente, não somos fiéis, mas Deus é fiel o tempo todo, e Ele sabe o nosso coração. E já cheirava mal, ele já tinha morrido. No versículo 21, Marta vai falar assim, questionando: Senhor, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Agora ele já morreu, faz 4 dias, já cheira mal, o sepulcro já está fechado, ele já está cheio de panos, já é tarde. Não, Deus não chega tarde, o tempo de Deus é perfeito. Esse é o versículo 21. No versículo 32, Maria fala exatamente a mesma coisa: Senhor, se o Senhor tivesse chego antes, mas agora ele já morreu. E às vezes a gente já pensou: poxa vida, se Deus tivesse vindo antes do meu filho se desviar, antes da minha esposa querer me deixar, antes de eu ter perdido o emprego, antes da notícia da doença ter chego, se tivesse sido antes, será que Jesus, você está aqui mesmo? Jesus, você está me ouvindo? Jesus, você me ama? Jesus, eu te adoro. Jesus, eu amo ir na sua casa, eu oro com fervor, eu louvo com fervor. Mas Ele está vendo, Ele está ali. Às vezes isso passa no nosso coração, e nós devemos abrir nosso coração para Jesus, para Deus. Ele entende as nossas aflições, Ele entende as nossas angústias, Ele entende as nossas fraquezas. Aliás, é isso que nós somos, fracos. E é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, às vezes, eu acho que quando a gente realmente entende que é só o poder de Deus que pode resolver, que a ação dele flui de uma maneira poderosa. No versículo 21, então, Marta falou. No versículo 22, ela continua e fala assim: mas eu sei, Jesus, que ainda que esteja acontecendo tudo isso, se você falar, Deus faz. Se você falar, Deus faz. E aí eu vou perguntar para você, meu irmão, você crê que por mais difícil, por mais questionamentos, por mais distante que está a circunstância que você de repente já até deixou, já até se acostumou, eu já me acostumei, isso não vai mudar mais, eu vou me acostumar com isso. Você crê? Pensa aí no seu coração, você e Deus, você crê? Marta, mesmo com o irmão morto há 4 dias, falou: eu sei, Jesus, que se você pedir, Deus faz, o teu Pai faz. E Jesus falou:
Pensa aí no seu coraçãozinho. Exercita a sua fé, meu irmão. Creia. Creia, creia. Se você tiver uma fagulhinha de fé ainda, que o Espírito sopre nessa noite no seu coração, para que isso volte a queimar. Creia, creia. Porque no versículo 23, Jesus fala para Marta: Ele há de ressurgir, Ele há de ressuscitar. Em nome de Jesus, aleluia, Senhor, que seja assim esta noite, que hoje tenham sonhos ressuscitados, planos esquecidos ressuscitados, famílias restauradas, empregos, promessas, Senhor, cumpridas nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí eu vou pedir para você ficar de pé para a gente fazer uma oração, agora no final, é você e Deus. Eu vou conduzir essa oração, mas esquece quem está do seu lado. Eu não vou pedir para você vir para frente, mas esquece quem está do seu lado. Se desliga do mundo. Se você tem questionado a Deus, seja algo recente, seja algo há tanto tempo, sabendo que Ele te ama, sabendo que o tempo dele é certo, sabendo que Ele ouve, talvez um ministério que você teve que abandonar, você sabe o que você vem passando. Feche seus olhos, você e Deus. E ali depois, no versículo 43, Jesus clamou e falou para Lázaro sair. Então, de uma forma, como um passo de fé, né? Jesus pediu para eles tirarem a pedra, e pediu para Jesus sair, e pediu para Lázaro sair. Jesus pediu para Lázaro sair. Esse passo de fé. Então, você e Deus, como um passo de fé, feche os olhos, todo mundo. Não vou pedir para você vir para frente. Se você tem algo essa noite, como um passo de fé, levante a sua mão, colocando nas mãos de Jesus, isso que só Ele pode fazer. E nós vamos fazer uma oração. E Lázaro saiu, e quando Lázaro saiu, pode ficar com a sua mão levantada, ninguém vai olhar, nós só vamos orar. E Lázaro, quando saiu, ele saiu com dificuldades. Talvez você ainda com dificuldade de erguer a sua mão, em dúvida, mas Lázaro saiu cheio de ataduras, e ele foi tirando, desamarraram, e ele foi. Então, você que levantou sua mão, pode baixar agora. Glória a Deus. Eu vou pedir para os intercessores, vou pedir para Tá, para o Arthur, pedir para o Rodrigo, se puder vir aqui também, se não puder, para a gente orar por essas pessoas que levantaram as mãos. Você pode ficar de pé. Vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração. Para cada um de vocês que levantou a mão, crendo que o poder do Espírito Santo de Deus que está aqui essa noite. Para você que colocou nas mãos de Deus, não é oração do homem, não é oração de nenhum de nós. Nós não vamos orar pontualmente aqui. Hoje nós vamos orar por você que levantou a mão. Vamos até fazer assim, vamos orar aqui individualmente. Eu vou pedir para você vir que levantou a mão, só você que levantou a mão. Quem não levantou pode sentar. E a gente